E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu tomar minha água aqui, né? Porque senão seca na hora que eu estiver falando aqui sobre o tema. E como vocês podem ver, hoje vamos falar sobre mechas. Esse tema aqui, ele é muito interessante, muito importante, principalmente quem mexe com cabelo feminino, é de extrema importância que consiga entender, compreender e dominar as mechas. A pergunta inicial é: o que é mechas? Né? O tema vai ser sobre isso, mas o principal de tudo, ao qual a gente vai abordar de uma forma mais profunda, vai ser sobre isso aqui. Ter o conhecimento do fundo de clareamento, porque você sabendo dominar o fundo de clareamento é um dos segredos para que você tenha sucesso na hora que você vai fazer um serviço de mechas, de reflexo, de luzes, qualquer técnica que você for estar fazendo. E como esse canal é um canal baseado para todas as pessoas que estão iniciando, se você está iniciando, fique aqui que você vai aprender bastante coisa. Ou você que é aquele curioso, gosta de mexer no próprio cabelo, ou não fez nenhum curso, mas vai vendo pela internet como é que funcionam as coisas, fica até o final que você vai aprender sobre o fundo de clareamento, especificamente falando, e quais os fundo ideal para cada tom de cabelo. Muitas pessoas que estão iniciando na área do cabelo, essa é uma das maiores dúvidas que elas têm. Loiro perfeito. Qual que é o fundo de clareamento ideal para morena iluminada? E para você chegar a um resultado satisfatório, é de extrema importância que você chegue no fundo ideal, que é o fundo de clareamento. Mas antes de eu abordar esse tema, a gente começar aqui, são poucos tópicos que eu vou estar respondendo. Por que as pessoas adoram fazer reflexo? Bom, basicamente, em falar na questão de lucro, isso daqui traz um bom lucro para quem se especializa em mechas, né? Porque não é um serviço barato e por isso que é muito importante você saber dominar para você dar um resultado satisfatório para a sua cliente, ok? Então, tem dois motivos que é gostoso você fazer mecha. O primeiro motivo é o poder de transformação que isso gera na vida das pessoas, né? Por quê? Porque você acaba mudando por completo. Às vezes a cliente está insatisfeita com algo pessoal e ela quer mudança. Então, isso daí, você tem esse poder de elevar a autoestima dela em um breve momento, por um tempo curto. Então, é muito importante que você domine essa técnica. E o outro, óbvio, né, é lucro. Porque quando você faz um serviço de mechas, você acaba lucrando de uma certa forma em vários aspectos. Fidelizando o cliente, porque esse serviço de mechas chama muita atenção. Reflexo, cabelo, essas coisas chamam muita atenção. E poucas pessoas têm esse domínio. E quando a cliente acha um profissional que faz o cabelo do sonho dela, essa cliente ela consegue te indicar vários clientes. Direto ou indiretamente. Mulheres têm esse hábito. Se gosta de alguma coisa em outra mulher,
automaticamente já chega e fala assim, nossa, aonde que você fez seu cabelo? Seu cabelo está muito bonito. E, consequentemente, você traz mais cliente. Outro motivo é que não é um serviço barato, dependendo do bairro, aonde que é localizado o salão, o serviço chega a valores estrondosos. Por quê? Porque quando você faz um certo tipo de serviço, automaticamente, como é um serviço mais agressivo ao fio, porque é uma química forte, a cliente, para estar mantendo esse serviço, ela tem que também investir em tratamentos. Então, em uma única cliente, além de você fazer serviço de mechas, você consegue oferecer novos serviços. Por isso que o trabalho na área feminina, quem mexe com o cabelo feminino, é muito interessante. Porque com uma única cliente você consegue fazer corte, mechas. Se precisar tonalizar, né? Você vai tonalizar, já é algo à parte. Fazer uma reconstrução também é algo à parte. Uma escova. Então, dependendo de uma única cliente, você já consegue já faturar um bom dinheiro. E por isso que é essencial que você domine o fundo de clareamento para que você consiga chegar no fundo ideal das mechas desejada da cliente. Ok? É necessário que você domine isso. Fechou? Então vamos lá. Bom, basicamente, vamos começar aqui. O que é mechas? A mecha nada mais é do que uma técnica de descoloração de um cabelo ou uma coloração de um cabelo, certo? E quais são o que resumiria, né, a mecha para vocês? Bom, basicamente, eu resumiria em produtos, procedimento gestual. Se você tiver com uma caneta, vai anotando. Eu tenho aqui as minhas colinhas aqui, tá? E aí eu quero que vocês anotem aí. Aqui a luz é pequena, coloquei só os tópicos principais aqui, tá bom? Então vai anotando aí que eu vou estar falando aqui para vocês. De vez em quando aqui eu tenho meu computador para estar me auxiliando. Eu sempre falo isso no decorrer das aulas. Então se você me vê olhando para aqui e para lá, não estranhe que são minhas colas que tem aqui, tá? O meu computador para não perder a linha de raciocínio, ok? Então basicamente é isso aí. Produtos, procedimento e as técnicas, certo? Você precisa ter esse conhecimento. Então vamos lá, produtos. Descolorante. O que é o descolorante? É aquilo que vai fazer com que os cabelos sejam removidos, os pigmentos. E logo eu já vou estar entrando nesse assunto. Ou coloração, né? Que seria você fazer uma mecha trevas ou reflexo inverso. Em vez de você estar removendo, você depositaria pigmentos lá. Porque a mecha é simplesmente uma técnica que você usa para estar dando contrastes nesse cabelo. Fechou? Estão anotando aí? Então vamos lá. Produtos, você usa um pó descolorante ou pigmentos lá, da coloração, certo?
Procedimentos. Qual é o procedimento que eu estou falando? Você poderia estar usando a transparência, certo? Que é quando você pega o cabelo e você usa a técnica de costura, certo? Aquela técnica de tricô. Então você pegaria essa mecha e tricotava para dar um resultado. Ou você pegaria véu, você dividiria, tem vários exemplos aí que você vê na internet. Você pegaria uma leve transparência, ou véu que a gente fala, que ao invés de você costurar essa mecha, você pegaria uma mecha transparente, que você conseguiria ver através dessa mecha, tá? Que a gente fala de véu, por isso que é transparente. Que ele também já daria um outro resultado no cabelo. E também tem a técnica do desfiado, que também já dá um outro resultado nesse cabelo. Então, basicamente, são esses procedentes gestuais aqui que utilizamos para que dá efeito nessas mechas desse cabelo. Ok? O que definiria também seria se seria uma mecha mais grossa, uma mecha mais escura. E aí você daria um resultado nesse cabelo, ok? E tem as técnicas, que seria o quê? O que você usaria para fazer essas mechas? Seria papel. No mercado tem vários tipos de papéis. Papel laminado, né? Tem pessoas que usam aquele plástico transparente, né? Que geralmente, esse eu já usei bastante, que é utilizado em buquê de flores, por exemplo. É um papel até que não muito mole, mas também não muito duro. Bom, mas a vantagem dele era no sentido que você não precisaria abrir para poder ver, porque ele era transparente, você já conseguiria ver. E ele também era mais leve também. Certo? E a técnica também de ao ar livre, né, que aí você não precisa utilizar qualquer objeto, como uma plaqueta ou papel, próprio papel. Você utilizaria simplesmente umas pinceladas mesmo, né? Isso já seria a técnica ao ar livre. Tá? Aqui eu estou dando uma resumida para vocês entenderem e pesquisarem aí na internet esses procedimentos que eu estou falando para vocês. Tá? Isso daria a parte mais, como posso dizer, externa do serviço. Mechas, reflexo, é o visual. Ok? Que aí seria, como eu costumo dizer que isso é nada mais, nada menos do que a assinatura do profissional. Porque isso daí vai vir de você que vai ser criativo, claro, com a experiência que você vai aprendendo lá, você já vai falar assim, opa, eu gosto mais assim, então você acaba fazendo. Você sabendo o resultado de cada efeito que esse procedimento que você está utilizando no cabelo ele vai dar no cabelo, você consegue criar, copiar. Se você vê uma foto, se você vê um cabelo, né, você acaba copiando. Quando eu desfio, o que acontece? Não fica marcado, o objetivo é não ficar marcado. Certo? Mechas grossas, quando costuro, qual é o efeito que dá? Tem vários vídeos meus explicando cada efeito que dá no cabelo, tá? Então, se você sabe o que causa cada efeito, cada gestual que você faz no cabelo, independente da técnica que você vai utilizar, se é papel ou não, né, você consegue chegar no resultado mais próximo do desejo da cliente. Fechou? Então vamos lá. Aqui eu acabei de falar a palavra que resume todo o conhecimento. Acabei de falar para vocês. Vou até arriscar aqui. Que é mecha, já falei. Certo? Que é nada mais, nada menos do que uma técnica de descoloração ou colorir um cabelo.
ok? É o procedimento que você vai fazer nesse cabelo. As palavras que resumem todo o conhecimento sobre mecha. Acabei de falar para vocês que é o quê? Produto, procedimento gestual e as técnicas. Com isso, você já está começando a construir esse conhecimento sobre mechas, ok? E agora vamos falar sobre os pigmentos. Também tem vários vídeos no canal explicando um a um, porque o tema maior é esse aqui. Tá? Então estou dando uma boa resumida aqui sobre isso. O que é pigmentos? Pigmentos, ele fica no córtex do cabelo. Existe uma estrutura do cabelo, que é dividido basicamente em cutícula, córtex e medula. Cutícula é a parte superficial, como se fosse o telhado de uma casa. Córtex é a parte mais importante, onde que você precisa dominar, porque basicamente o córtex no fio de cabelo, ele toma 80% do fio de cabelo. Basicamente, realmente, ele é o coração do cabelo. Então lá ficam os lipídios, lá fica os pigmentos, aonde que dão a cor ao cabelo. E quando você pega um produto e aplica no cabelo, no caso da descoloração ou coloração, mas vamos falar aqui da descoloração, é lá que acontece o procedimento de destruição desses pigmentos. Existem os pigmentos granulosos e existem os pigmentos difusos. Os pigmentos granulosos, eles têm a cor azul. Ele predominando, ele é que dá origem ao cabelo mais escuro. Já os granulosos, os difusos, ele já é os pigmentos mais claros, um tom mais amarelado, ok? Bom, os pigmentos granulosos, eles são maiores, ele fica mais próximo da borda do fio de cabelo, e os difusos, que são os mais claros, eles são menores, e ele fica mais na parte interna, né? E você vai entender o porquê aí que dá para você entender o porquê demora tanto um cabelo sair de um fundo de clareamento mais dourado. Você vai entender no decorrer das aulas aí, da explicação. Mas basicamente isso. Pigmento é isso. São os pigmentos granulosos difusos. E quando você tem os pigmentos vermelho aqui também, que fica na parte mais clarinha aqui. Por que é importante você saber sobre isso? Quando você pega um produto de descoloração, o primeiro pigmento a ser destruído é o azul. É o granuloso. Por quê? Porque ele está mais superficial e ele é maior. Então, por isso que quando você começa a notar no decorrer da descoloração, o cabelo escuro ele vai passando por uma transição. Ele passa ele está escuro, ele vai pro vermelho, certo? Fundo de clareamento vermelho. Bom, ele passando o vermelho, ele vai para um tom mais alaranjado, o amarelo. Basicamente, são essas as fases que o cabelo passa quando ele está sendo descolorido. Quando você aplica lá um produto e ele está sendo descolorido, ele passa por esse processo. Certo? Então, antes de eu me aprofundar sobre esse assunto de fundo de clareamento, é necessário você saber o que é altura de tom, certo? Altura
altura de tom, resumindo aqui para vocês, por que eu estou falando de uma forma mais rápida e até genérica, pessoal? Porque tudo isso aqui eu tenho no meu canal, tá? E o foco não é isso, o foco é isso aqui, tá? Então vamos lá. O que é a altura de tom? A altura de tom é a altura de um tom natural de um cabelo, colorido ou natural, ok? E essa altura de tom, ele vai do 1 até o 10, certo? E cada altura de tom, ele é constituído, por trás dele, cada altura de tom, ele revela um fundo de clareamento. Por exemplo aqui, ó. A altura de tom de um cabelo natural vai do 1 ao 10, vamos colocar assim. Do 1 ao 9, do 1 ao 10. Basicamente do 1 ao 9, vamos colocar assim, certo? Então, se você pegar uma tabela de altura de tom, na coloração tem a numeração e o nome dessa numeração. Por exemplo, o 1 é considerado preto. O 2, castanho escuríssimo. O 3, castanho escuro. O 4, um castanho. O 5, um castanho claro. Vai anotando aí, tá? Se tiver muito rápido, pausa o vídeo e volta. O 6 já é considerado na tabela um loiro escuro. O 7, um loiro, que é aquele loiro médio. O 8, pessoal, já é um loiro claro. O 9, um loiro muito claro. O 10, um loiro claríssimo. Ok? Beber água que está muito quente aqui. E paralelo ao fundo de clareamento, paralelo à altura de tom, existe o fundo de clareamento. Então, se o 1 é preto, deixa eu apagar aqui, peraí, deixa eu ver se consigo apagar para vocês. Peraí. Que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu ver, parei. Nossa! Que bagunça! Ela vai ficar assim mesmo. Deixa eu pegar uma altura aqui, pera. A gente fala assim, ó, quem sabe faz... Ixi, vai sair não. Vermelho é não sai. Mas tudo bem, depois eu pego um álcool direitinho. Eu nem preparei, nem ia colocar a luva hoje. A lousa. Mas vamos lá. Então vamos lá. Para vocês entenderem. Uma boa resumida aqui, ó. Do 1, tem um vídeo no canal, uma aula no canal, uma live na verdade. Na verdade é aulão de colorimetria. Acho que tem umas 2 horas que eu falo sobre fundo de clareamento e altura de tom, tá? Nessa live especificamente eu vou falar só para dar uma resumida para vocês claramente, tá? Então, do 1 ao 4, olha como é fácil gravar o fundo de clareamento. 2, 3. O fundo de clareamento, cadê? É vermelho. Então assim, quando você descolore um cabelo na altura de um, do 2, do 3, do 4, o fundo de clareamento desse cabelo, dessa mecha, ele vai estar vermelho. Se você está descolorindo o cabelo, né, na prática agora, se você colocar uma pó descolorante e você aplicou lá um cabelo até preto, isso acontece muito com cabelo muito escuro, tá?
colorido escuro, preto, castanho escuríssimo, né? Ele é muito difícil de clarear. São tons que você consegue mais ou menos, para fazer esse mecha, um tom de chocolate, até, se possível, dependendo da altura de um mel. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, o fundo de clareamento do preto, castanho escuríssimo, castanho escuro e castanho, o fundo dele é vermelho. Se você aplicou lá a mecha no cabelo, você puxou, né, e está vermelho, pode ter certeza que ele está nessa altura de tom, vermelho. Ok? Então vamos lá. A partir do 5, já começa as transições do fundo de clareamento. Certo? Então, você descoloriu lá. Certo? E ele vai sair do vermelho, ele está clareando. Aqui, todo o pigmento granuloso, aquele pigmento azul, ele foi eliminado. Certo? E agora, próximo a ser eliminado é os pigmentos mais avermelhados. Então, quando ele começa a ser destruído, ele começa a fazer uma transição do vermelho para o alaranjado. Do 1 ao 4, fundo de clareamento é vermelho. Do 5, quando ele chega no 5, quando você pega a mecha e você vê que ela está ficando menos vermelho e mais alaranjado, quer dizer que está na altura de tom do castanho. Esse é a altura de tom do castanho. Por quê? Se vocês observarem, claro que eu não estou me aprofundando tanto, porque aqui eu não falei nem das cores primárias. Vermelho, amarelo, certo? E azul. O azul foi embora, correto? Essas são as cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. O azul foi embora. Ficou o vermelho predominando, certo? Para você não esquecer, tá? E agora, eu apliquei mais produto lá, deixei ele mais tempo. Quanto mais tempo você deixa o produto, mais ele vai agindo e vai eliminando os pigmentos. Chegou a hora do vermelho ser eliminado. Então, o que está acontecendo? Os soldados dos vermelhos estão diminuindo. E agora está o alaranjado. Certo? Bom, quando o vermelho ele vai sendo eliminado, certo? Vai sobrando o alaranjado, certo? Então vamos lá. O fundo de clareamento do 6 é o alaranjado. O fundo de clareamento do 6 é o alaranjado. Então, você vai percebendo que vai havendo transições agora do fundo de clareamento, certo? Bom, tá laranja essa mecha, você não vê resquício de vermelho, é porque ele está na altura de um 6. Altura de tom de um 6. E o fundo de clareamento da altura de tom 6 é o alaranjado. Não confundam, pessoal. Altura de tom com fundo de clareamento. Isso acontece muito. Fundo de clareamento é o quê? Quando você descolore,
fica o resquício do fundo de clareamento da altura de tom. A altura de tom é o tom de um cabelo natural. Por exemplo, um loiro escuro. Ele é um loiro escuro. Mas o fundo de clareamento do loiro escuro é um alaranjado. Tá bom? Basicamente isso aí. O 7. Ixi, nem sei se vai dar pra mas eu apago qualquer coisa. O fundo de clareamento do 7 já é um. Ele vai começar a fazer uma transição. Então, os pigmentos vermelhos foi eliminado, ficou o alaranjado. Por quê? Você vai eliminando o soldado vermelho, automaticamente ele vai clareando. Ficou laranja. Certo? Por isso que tem esse casamento do amarelo e vermelho, da laranja. Mas assim, o vermelho é uma cor muito mais forte do que o laranja, do que o amarelo. Então ele predomina. Então quando chega o pó descolorante e diminui os soldados do vermelho, ele vai ficando mais alaranjado, certo? E ainda começa o ataque. O pó descolorante está lá, a loção está lá matando destruindo os pigmentos ainda vermelhos, que são resquícios. Laranja é o resquício ainda de pigmentos vermelhos, tá? Não é porque tinha um laranja lá, não. Porque está reduzindo o vermelho, tá? Não é porque tinha pigmento laranja, pigmento... Não, não é isso. São somente os pigmentos da cores primárias, que é vermelho, azul e amarelo. E, consequentemente, vai dando essa transição, tá bom? Porque, assim, como diminuiu a quantidade de pigmentos vermelhos, ficou laranja. Por quê? Porque agora, quem está começando a predominar o território é o dourado, que está lá ainda. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas, enfim. O fundo de clareamento do 7 é um amarelo alaranjado. Ou laranja amarelo, tá? Vou colocar aqui, ó, amarelo alaranjado. Alaranjado. Ok? Bom. Depois desse fundo de clareamento, vamos falar especificamente só nessa parte aqui por enquanto. Vamos pausar aqui. Por quê? Já expliquei para você o que é fundo de clareamento, então vou até apagar aqui, que eu já até resumi para vocês. Altura de tom é um... Deixa eu ver se dá para tirar aqui. Não tem necessidade mais da gente estar colocando aqui. Altura de tom é um tom do cabelo natural, tá? E fundo de clareamento é o fundo que vai revelando a partir da descoloração dos pigmentos que você coloca no cabelo lá, tá? Da descoloração. Ó. O 8, fundo de clareamento do 8, então vai clareando. Qual que é a próxima transição? É o amarelo. O fundo de clareamento do 8 é o amarelo, certo? Aí vai para o 9. O fundo de clareamento do 9 é um amarelo claro. Certo? Vocês estão anotando aí? E o fundo de clareamento do 10, da altura de tom 10, é um... Nossa, por que eu fico abrindo e fechando isso aqui? É um amarelo muito claro. Bom, é essencial, pessoal, que vocês dominem isso, gravem isso na sua cabeça. Pega a apostila, revê, fica lá
A altura de tom 1 é preto, do 1 a 4 é vermelho. Fundo de clareamento do 4 é vermelho. O 5 já é um amarelo, já é uma laranja, vermelho alaranjado. Um 6 é um loiro. O 6 é um alaranjado. Um 7 é um amarelo alaranjado. O 8 é um amarelo. O 9 é um amarelo claro. Aí você vai gravando isso na cabeça de vocês. Outra coisa que é de extrema importância vocês gravarem, altura de tom. O 1 é preto, o 2 é um castanho escuríssimo, e aí por aí vai. O 5 é um castanho claro, que seria a altura de tom. Eu não coloquei aqui, porque tem muitos vídeos meus explicando isso aí para vocês, tá? Mas vamos lá. Bom, você sabendo dominar isto aqui, gravando assim, poxa, eu já sei que isso aqui é um fundo alaranjado. Tá, Thiago? Para que eu vou usar isso? Bom, como a gente está falando aqui em relação a mechas, o que você tem que entender? Daqui, esse tons aqui, do 7 ao mais escuro, eles, que no caso, quando você revela isso daqui, ele é bonito para aqueles morenas iluminados. Falando bem, de uma forma bem grosseiramente aqui, tá? O fundo ideal, morenos iluminados, são esse aqui, ó. Por quê? Porque aí eles vão para um chocolate, certo? Até para um mel aqui, você consegue um fundo ideal para estar fazendo uma mecha aí. Eu quero uma morena iluminada, eu quero um chocolate, eu quero um marrom. O melhor, até a altura 7. Ok? Agora, para os loiros, você tem que ser do 8 para o mais claro. Por quê? Porque o loiro, ele não deve ter nenhuma nuance avermelhada, nenhuma nuance acobreada. Ok? Então, grave isso na sua mente. Quanto menos vermelho no fundo de clareamento, o cara vai estar notando? Quanto menos vermelho no fundo de clareamento em relação às mechas, quanto menos vermelho, fuja do loiro. Não é melhor para o loiro. Não tem como ficar loiro. Ok? Agora do 8 para frente, aí sim. Porque só tem amarelo. Amarelo claro, amarelo muito claro. Acho que dessa forma fica muito bem gravado para vocês. Viu acobreado? Fuja, não vai ficar loiro. Tá? Agora se quer esses tons mais chocolate, esses tons mais avelã, o tom mais com mel, tons mais quentes, aí você pode escolher essas nuances, né? Quanto mais fechado, quanto mais para o vermelho, resquício vermelho, mais ele vai puxar mais para um chocolate mais fechadinho. Ok? Então eu dou uns exemplos aqui que eu peguei aqui que vocês vão gravar bem. Então assim, é muito importante você saber isso, porque através desse conhecimento que você vai entender qual que é o fundo ideal para vocês. Basicamente é isso. Do 8 para frente, o ideal é o mais claro, amarelo. Daqui para lá vocês colocam já um chocolate, algo desse tipo aí. Você vai trabalhando nessas alturas aí de tom. Ok? Uma coisa interessante, vou até mostrar para vocês agora, antes de terminar essa live, que é uma live rapidinho, não tem muita coisa para falar aqui. Mas quando se trata de algo pro acinzentado, existe uma regra. Por exemplo, a cliente falou, você chegou na tabela assim, eu
quero, apontou para a tabela, eu quero esse loiro aqui. Eu quero esse 81, por exemplo. Quero esse loiro aqui, 81, que é um acinzentado. Geralmente, quando se trata de cores quentes, você sempre vai usar a cor relacionada à altura de tom, certo? Então vamos lá, por exemplo, se a cliente ela gostou do, vamos lá, 734, por exemplo, ela gostou do 734, aqui, 734, o que seria o 734? Um loiro dourado acobreado, certo? Então você iria descolorir até a altura ideal. Você vai ver lá, ficou a mecha lá mais ou menos no 734, você vê o fundo de clareamento do 734, é o quê? É um amarelo alaranjado, é compatível lá, certo? Explicando aqui de uma forma bem resumida aqui para vocês entenderem sem enrolação. Tá? Fica tranquilo que nos meus cursos, nos meus treinamentos, a coisa é muito mais profunda e muito mais desmiuçada, tá? Estou falando por cima mesmo. É uma live rapidinha para poder encaixar. Porque saber a coloração, a colorimetria, essas coisas, vai muito mais além do que isso. Mas aqui eu só estou especificamente trabalhando em relação à mecha, tá? Então você escolheria um 734, por exemplo. Então você ia descolorir esse cabelo até na altura de um 7 mesmo. Que seria quando revelasse esse tom amarelo alaranjado, você já poderia tirar e aplicar o 734 que ela deseja. Que é uma cor quente. Agora, quando se trata de acinzentado, a regra muda. Para acinzentado, você sempre subirá ou clarear 2 tons a mais, no caso do fundo de clareamento, do tom que ela deseja. Por exemplo, ela chegou para você e falou assim, eu gostei do 81, certo? Mostrou na tabela o 81. O que é um 81, pessoal? É um loiro claro acinzentado, tá? Para revelação do lance. Então, basicamente o pessoal fala, então Thiago, é só descolorir na altura de um amarelo, certo? Não. A regra muda quando se trata de acinzentado. Tá? Isso daqui é a dica que eu dou no meu curso, tá? Já estou dando aqui para vocês de graça. Quando você vai usar independente 7.1, algo que tenha acinzentado, 6.1, vocês sempre clareiam 2 tons a mais para ficar a cor ideal. Porque para os acinzentados, o tom ideal é sempre 2 tons mais claros. Então, ao invés de você colocar na altura de tom amarelo, você teria que descolorir 2 tons. Em vez, não era nem 9, e sim 10. Se ela quer o 8.1, você tem que deixar clarear até no amarelo muito claro. Essa é a dica de ouro, viu? Se ela quer o 7.1, você não vai ter que clarear até o 7, ok? E nem o 8. Você vai clarear na altura de um 9, 8, 9. Então, o fundo de clareamento ideal, pessoal, para os acinzentados, é na altura de um amarelo claro, certo? Isso para cores frias. Para as cores quentes, não. Por exemplo, se ela gosta, chegou lá e mostrou lá, eu quero um 8.3. É uma cor quente ou uma cor fria? Uma cor quente, certo? É o dourado. É um loiro claro dourado, certo? Então você vai clarear até que altura de tom? Na mesma altura de tom do 8, que é o amarelo, é o fundo ideal do 8.3. Tá bom? Se ela quer um 6.1,
Você não vai clarear até aqui, ó. Deixar essa mecha ficar alaranjada. Não. Porque o ideal é chegar até na altura de um amarelo, pelo menos. Certo? Então, para os acinzentados, quanto mais claro, melhor. Então, anote aí. Para o fundo ideal, para nuances acinzentadas, tem que ser 2 tons mais claro do que a altura de tom desejada da cliente. Ok? Ou seja, se ela quer um 8.1, eu tenho que descolorir até na altura de um 10. Fechou? E agora, para o irisado, se não precisa, que é uma outra cor fria, um exemplo aqui, um 8.2, um loiro claro irisado, o ideal é que você clareie apenas um tom. Ou seja, em vez de você colocar lá o fundo ideal ser o amarelo, para esse, o ideal do irisado é o amarelo claro. Apenas um tom mais claro. Então, para cores quentes, mesma altura de tom. Para acinzentado, 2 tons a mais claro. E para alisado, um tom mais claro. Beleza? Bom, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, pessoal. Eu separei aqui uns cabelinhos. Preparei aqui uns cabelinhos para vocês terem uma noção de fundo de clareamento. Eu acho que não vai dar para vocês verem. Bom, vamos ver se vai dar. Deixa eu só aumentar a tela aqui. Deixar mais clara aqui, porque acho que vai dar para vocês enxergarem. Acho que vai dar para vocês verem melhor. Já está aumentado aqui, beleza. Ó que interessante. Ixi. Moiou. Deu problema. Ixi. Na hora que eu ia mostrar pra vocês o fundo de clareamento, ele deu pau. Eu acho que não era pra mostrar, não. Acho que ele tá reiniciando. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bom, mas basicamente, vocês dominando isso aqui, vocês conseguem fazer qualquer tipo de cabelo. Criar qualquer tipo de cabelo. Não tem segredo. Se você domina os procedimentos gestuais, se você conhece os seus produtos, você consegue, né, fazer qualquer cabelo. Olhando foto, vendo televisão lá, e eu quero replicar esse cabelo. Você se torna um criador, ok? Deixa eu ver se dá aqui, peraí, pessoal. É assim mesmo, com live ao vivo acontece desse jeito mesmo. Uma dica importante, quando vocês forem mostrar ver o fundo de clareamento, vocês tiram o excesso do produto. Se eu estiver suando porque tá calor mesmo. Você tira o excesso do produto, pessoal, com a mão lá, para você conseguir enxergar, porque senão, quando tá com o produto no cabelo, o pó geralmente ele é mais acinzentado, mais branco, dá a impressão que tá claro, mas quando você tira, você remove ali, ele escurece, para você não enganar. Você pensa que tá, sei lá, no amarelo claro, no loiro muito claro, quando você tira ainda tá dourado ou tá cobreado. Isso acontece muito. E aí, por isso que ele dá você tirar bastante aqui. Aqui, ó, vamos ver se vai dar para mostrar para vocês. Não sei se vai ajudar muito, mas tudo bem. Dá para ver aí? Se não dá para ver, eu coloco na tela aí depois na edição, tá? Que eu vou deixar a live salva. Mas basicamente é isso aí. Ó, você pode ver que esse daqui é um cabelo mais escuro. Aqui na altura de um castanho, esse cabelo, castanho claro. Ok? Vocês podem notar que nessa parte aqui ainda tem bastante produto. E aqui também tem bastante produto.
Aqui já tem menos produtos. Provavelmente está puxando aqui agora. Então o que acontece? Você pode ver que aqui está mais claro. Dá a impressão que está na altura de um 9, algo desse tipo. E aqui dá a impressão que está na altura de um 7, né? Um alaranjado. Eu consigo enxergar, não sei se dá para vocês enxergar aí. Mas eu consigo ver um alaranjado. Então esse daqui, esse cabelo aqui, ele serve muito para aqueles tons mais para um mel, né? Já está mais próximo de um mel, dependendo assim até um bege, dependendo da altura do 7 estiver próximo do 8 já, dá para você usar até um begezinho, ok? Mas basicamente esse fundo de clareamento aqui, dá para você trabalhar com esses tons aqui mais escuro aqui, o fundo da altura de tom da pessoa, e o fundo de clareamento na altura de um moreno iluminado aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse daqui está mais acobreado. E olha que ele lavou. Se eu tivesse lavado, ia sair mais aqui o cabelo. Deixa eu colocar aqui uma outra. Então esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês é um fundo de clareamento ideal para tons mais, né? Porque esse daqui que eu mostrei para vocês está mais ou menos nessa altura aqui de tom. Quase passando para a altura de um 8 ali. Mas ele está predominando mais laranja. Quando você vê os seus olhos, a cor predominante é ela que está predominando no caso, né, o acobreado, então quer dizer que ainda tem bastante resquício do acobreado nesse cabelo, entendeu? E agora eu vou mostrar o tom mais... Ixi, deixa eu ver se eu consigo... Consegue enxergar aí, pessoal? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó, esse tom aqui, ele já está basicamente, acho que está até sem... Ele deve ter lavado já lavou, tá bem clarinho. Ele aqui praticamente está na altura de um 9, algo desse tipo aqui, entendeu? Esses tons aqui, ele é ideal para, seria esse aqui, tá? O amarelo mais claro. Ideal para fazer já, se quisesse aplicar ali um 8.1, poderia também, um 7.1, algo desse tipo aí. Se ele estivesse na altura de um 10, que é algo mais acinzentado. Que eu acho que ele vai fazer isso aí. Então isso aqui já está na altura, já não tem mais nada de acobreado, olha a diferença, tá vendo? Você vê mais tons mais amarelo, tem aquele amarelo mais quente, né? Aquele amarelo mais clarinho, tá? E aqui, basicamente, acho que ele está na altura de um 9, de um 8, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Ó. Aqui já é outros cabelos, tá? Não é o mesmo lá. Mas só para vocês entenderem, olha que interessante aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó, o castanho dela aqui, tom natural. Aqui é aquele fundo que eu falei para vocês. Vocês podem ver que a receita fica mais clarinha aqui, tá na altura de um 10, de um 9 aqui, ó, bem clarinho mesmo. E aqui ele já tá matizando aqui, provavelmente está usando alguma coisa mais acinzentada. Não estranha quando você vê, você coloca algo acinzentado nesse tipo aqui, claro que ele vai mudar esse tom, vai dar até aquela aparência de chumbado, né? Por isso que você vai olhando, vai tirando, porque ele está colocando algo mais frio aqui nesse tom aqui, correto? Então ele acaba ficando com essa aparência mesmo aqui de rato, né? Mas quando você tira, vai se seca, ele fica aquele tom loiro frio, fica um loiro muito bonito, ok? Deixa eu mostrar aqui. A minha intenção hoje, sabe o que era? Particularmente era fazer laboratório. O que é o laboratório? Eu tinha até umas mechas aqui, eu peguei umas mechas, eu ia descolorir ao vivo enquanto eu estivesse fazendo a live. Só que tive uns perrengues que não deu. Quase eu não fiz a live hoje. Mas enfim, eu acabei conseguindo fazer porque é só a informação que eu quero passar para vocês. Então, pessoal, resumindo aqui, olha que interessante aqui essas mechas aqui, ó. Você vê que tem vários tons de mechas aqui, certo? Você vê que essa daqui não são mechas claras. Aqui eu vejo mechas aqui. Esse tipo de fundo daqui eu usaria simplesmente para fazer o máximo bege, o máximo. Não loiro acinzentado, não, porque eu acho que ele está muito, eu vejo muito acobreado. Aqui eu não sei se ele matizou essas mechas aqui, mas eu acho que já está meio que marrom essa parte aqui,
meio pro marronzinho. Acho que deve ter matizado. Mas basicamente é esse aqui, ó. Um fundo muito escuro, certo? Esse aqui é um marrom mais com chocolate. Chegaria na altura de um 6 assim, onde tem um resquício mais de vermelho. Aquele cabelo que é muito escuro, o pessoal passa preto, um castanho escuríssimo, ele fica mais ou menos assim, tá? E aqui já mais para os acobreados, né? Eu vejo muita predominância de acobreado aqui. Então, assim, se tem predominância de acobreado, eu particularmente eu já vou para um tom mais pro mel, né? Chegando naqueles tom mais avelã, fica muito bonito assim. Agora, se eu quisesse um tom mais pro acinzentado, algo desse tipo, eu clarearia mais essa mecha, né? Deixaria quase branco, no modo de dizer assim, porque ele fica mais fidedigno mesmo, sabe? Então esses tons aqui eu usaria mais para mel. Aqui eu vejo, ó, mais acobreado, esse daqui está até que na altura de um 8, né? Esse daqui já está também na altura de um acobreado, né? A transição, esse daqui já está basicamente na altura de um 6, aqui você vê muito alaranjado ainda, né? Então assim, por que você precisa do fundo ideal? Porque senão o fundo ele vai interferir na cor. Existem umas somas de tudo isso, né? E também a gente fica falando assim que a colorimetria é uma soma de várias coisas. Assim, Thiago, se eu não quero o acobreado, eu não gostei disso, eu quero tirar esse acobreado, aí já tem uma outra técnica, outra forma, né? Outro conhecimento que você precisa saber, que aí no caso é a casa da estrela de neutralização, para você tirar os reflexos indesejados, que tem os tons que acaba abafando, neutralizando esse fundo, que aqui não é o caso dessa aula. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo aqui nessa live. Tá? Eu ia trazer, minha intenção de verdade era trazer a campo, vou ver se eu faço isso um dia. Pegar os cabelos, descolorir e a gente vai trocando uma ideia e a gente vai vendo a transição desse fundo de clareamento. Comenta aí se você quer um vídeo desse e aí a gente vai comentando, mostrando no passo a passo assim, ó, tentar enxergar o fundo vermelho alaranjado e aí para vocês terem uma noção maior. Mas eu quero passar para vocês que é sim possível você aprender a mexer com o cabelo na sua casa, no conforto da sua casa. Você está pegando o ônibus, né? Você tem o quê? Uma horinha, uma hora e meia, vai estudando, vai vendo as aulas. Eu sempre falo isso para meus alunos, tenho vários alunos que eles fazem isso, né? No decorrer das aulas do transporte, né? Que ele fica perdendo uma hora, em vez de ficar vendo esses vídeos que não vai agregar nada, nenhum tipo de conhecimento, você vai adquirindo um curso e vai aprendendo isso. E o laboratório você pode trazer até a sua casa. Se você vai fazer cortes, se você vai fazer relaxamento, se você vai fazer uma descoloração, por exemplo, você pega um pedaço de cabelo e descolore, vai ver o fundo de clareamento, pega e neutraliza quando você estiver na aula de neutralização, para você ver como é que acontece, ok? Então sim, é possível você estar aprendendo do conforto da sua casa. E você que tem interesse em se aprofundar, ou fez curso ou não fez, tem muita dúvida, eu tenho um link dos meus treinamentos aqui, que está aqui na descrição desse vídeo, ok? E lá eu ensino passo a passo, muito, muito mais explicado, com muitos exemplos, ok? E ensinando pela primícia, que isso é o principal. Quando você aprende, entende como as coisas funcionam, você acaba sendo um criador e não um copiador, ok? Então se você entende o esqueleto, tá? Os motivos do porquê das coisas, você acaba resolvendo qualquer tipo de problema, ok? E não sendo enganado pelas coisas que vão acontecendo aí, porque tem muitas informações que infelizmente, em vez de ajudar, acaba atrapalhando as pessoas a se desenvolverem, ok? Meu nome é Thiago Alvim e seja bem-vindo ao meu canal e muito obrigado por vocês estarem aqui nessa live, ok? Comente alguma coisa, dá um like aí se você gostou e compartilha essa live com alguém que você conhece, você está aprendendo sobre cabelo, ok? Até a próxima!